Bem, nós agora vamos mostrar um exemplo da aplicação da iodometria na determinação de alguns produtos de interesse farmacêutico. No caso, nós vamos falar do ácido ascórbico. Então, na iodometria, a gente pode adicionar um excesso conhecido também da solução de iodo e fazer uma titulação de retorno com tiosulfato de sódio, utilizando o amido também como um indicador, e aí vai ser a mesma coisa, a viragem vai se dar do azul para o incolor, já que eu tenho aí um excesso da solução de tiosulfato. Então o iodo, ele é um agente oxidante moderado, capaz de oxidar quantitativamente apenas substâncias que são muito fortemente redutoras, como o ácido ascórbico. Então nós temos uma aplicação, né, da iodometria na determinação de ácido ascórbico. Aqui a gente tem, né, a reação acontecendo, e aqui o indicador, né, a gente tem aqui a amilose ali do amido, ao reagir com íon triodeto, ele vai formar essa coloração azul escuro. Então a gente tem aqui essa viragem, essa coloração para quando a gente utiliza o amido como indicador. Bem, então na farmacopeia brasileira nós temos lá, né, para a matéria-prima do ácido ascórbico, nós temos um método que vai utilizar, né, ali a iodometria. Então ele sugere que a gente pese mais com exatidão em torno de 0,2 gramas da amostra de ácido ascórbico, dissolve em água, coloca o ácido sulfúrico, adiciona 3 ml da solução indicadora de amido e titula imediatamente com iodo, né, a 0,05 molar SV. E aí o fator de análise, cada ml de iodo 0,05 equivale a 8,806 miligramas de ácido ascórbico. Então vamos dar um exemplo hipotético. Vamos supor que a gente pesou lá o ácido ascórbico, a nossa matéria-prima, deu 0,2123 gramas, a gente dissolveu em água, né, 25 ml de ácido sulfúrico, titulou com a solução SV de iodo 0,1 com fator de correção de 1,02 e usou o amido como indicador. Aí a gente gastou um volume de 23,7 ml. Então, com essas informações, né, com o fator de análise aqui que é de 8,806, a gente procede os cálculos. Então vamos aqui para o nosso quadro. Ótimo. Então vamos aqui, tá? A gente, né, para usar aquela fórmula mágica, nós já temos que pegar ali nossa tomada de ensaio e converter para miligrama. Então, quem vai ser a nossa tomada de ensaio? Nós não pesamos ali 0,2123 gramas e a gente precisa converter isso para miligrama. Então, multiplicando isso por 1000, nós vamos ter isso daqui, tá? Então, nós vamos ter 212,3 miligramas. Beleza. Aí nós temos o volume gasto. Qual foi o volume que a gente gastou na titulação? Foi de 23,7 ml. E essa solução, ela tinha um fator de correção de 1,02. E aí o fator de análise foi dado lá na farmacopeia. Ele vai ser igual a 8,806. Então, gente, é só multiplicar tudo e dividir pela tomada de ensaio, né? Como a gente já utilizou diversas vezes essa fórmula. Então, quem vai ser o meu teor? Vai ser igual o meu volume gasto vezes o fator de correção vezes o fator de análise vezes 100, para a gente já achar isso em percentual, dividido pela minha tomada de ensaio, pela minha alíquota, em miligrama. Então, por isso, gente, que a primeira coisa que eu fiz lá foi converter o que a gente pesou em miligrama. Então, quem vai ser o meu teor? A gente vem e substitui. O volume foi de 23,7 ml, vezes, qual foi o fator de correção dessa solução? 1,02, vezes
Quem foi o fator de análise que foi dado? 8,806 dividido pela tomada de ensaio, o que a gente pesou lá, só que em miligrama. 212,3. Então, quem vai ser o meu teor? A gente vem aqui para a calculadora, só multiplicar tudo e dividir pela tomada de ensaio. Então, vamos lá para a calculadora, tá? Nós temos aqui 23,7 vezes 1,02 vezes fator de análise 8,806 vezes, ficou faltando ali o 100, vezes 100 dividido por 202,3, que vai me dar um valor de 100,27. A gente aproxima para isso para 100,3%. Então, aqui, 100,3%. A gente lembrar que aqui tem aqui vezes 100, tá? Então, a gente achou aqui o teor. Então, vamos voltar lá para o slide, tá? Então, aqui as continhas, né, que a gente acabou de fazer ali, que deu um valor de 100,3%. Esse foi o nosso teor. Bem, aí nós temos aqui, né, ácido ascórbico comprimido. Então, nós não estamos mais falando da matéria-prima, mas do produto acabado. Então, percebam que muda a faixa de especificação, nesse caso, é de 90% a 110%. Se a gente for ver aqui a matéria-prima, ó, ele pede entre 99 e 100,5. No caso aqui, 100,3, ele estaria dentro da especificação, tá? Só que a gente vai para o produto, então o produto ele tem uma margem um pouco maior aí de variação, né, da especificação. Então, entre 90 e 110% da quantidade declarada de ácido ascórbico. Então, a farmacopeia, ela dá pra gente duas opções, né? Ou por esse método A, tá? Pulverizar, né? Pesar e pulverizar 20 comprimidos, utilizar unidade de pó equivalente a 0,2 e de ácido ascórbico e prosseguir conforme a gente acabou de ver ali atrás, né? Para ácido ascórbico matéria-prima. Ou ele também dá essa outra opção, né? De também pesar os 20 comprimidos, utilizar nesse caso o equivalente a 0,15 gramas de ácido ascórbico, né? Misturar com água, ácido sulfúrico e titular com sulfato sérico amoniacal a 0,1 mol por litro, SV, utilizando ferroína SI como indicadora. E aí ele dá aqui o fator de análise de, né, 8,806. Então você tem essas duas opções que a farmacopeia brasileira traz para a gente fazer o doseamento de comprimidos de ácido ascórbico. Então eu peguei esse segundo método, dei um exemplo só para a gente ver aqui, né, no caso um comprimido de 500 miligramas, mas a gente também pode encontrar apresentações mais comuns de 1 grama. Então não tem diferença, só você, o que vai mudar é a sua tomada de ensaio e seu peso médio, mas o procedimento é o mesmo. Então vamos colocar aqui um exemplo, se a gente utilizar comprimidos de 500 miligramas, vamos supor que eu pesei ali 0,185 gramas do pó. Por que eu não pesei 0,15, gente? Porque ali o meu comprimido de ácido ascórbico não tem só ácido ascórbico, ele tem recipiente, então a gente tem que fazer um cálculo para poder pegar o equivalente a 0,15 de ácido ascórbico. Então a gente pegou um pouquinho a mais aqui, 0,185 do pó, dissolveu, né, e titulou com sulfato de sérico amoniacal, aqui a gente tem o fator de correção, usou ferroína, e aí a gente gastou 17 ml. Quando a gente fez o peso médio desses comprimidos de ácido ascórbico, deu um peso médio de 600 miligramas. E é só botar agora naquela fórmula, só que agora para sólidos, para facilitar a nossa vida, né? Onde vamos ter miligramas de ácido ascórbico por unidade, por comprimido. Então vai ser o volume gasto, vezes fator de correção, vezes fator de análise, vezes, ao invés de a gente multiplicar por 100, eu vou colocar vezes o peso médio. E vou dividir pela tomada de ensaio, né, em miligrama, quanto foi em miligrama que eu pesei da amostra, tá? E aí a gente substituindo, nós temos aqui, nós gastamos 17 ml, o fator de correção era 1,01,
o fator de análise 8,806, o peso médio foi 600 e a gente pegou o quê? 0,185 gramas, equivale a 185 miligramas do pó. E aí, por miligrama por unidade, nós encontramos o valor de 490,4 miligramas. Tá? E a gente vê a especificação, ó, entre 90% e 110% da quantidade declarada. Então, aqui é uma variação que, de mais ou menos 10%. Então, 500 miligramas, que foi a dose que a gente viu, menos 10%, vai ser o mínimo de 450. E 500 miligramas mais 10% vai ser o máximo de 550 miligramas. Ou seja, a minha amostra, para ser aprovada, ela tem que ter um teor entre 450 e 550 miligramas. No nosso exemplo, nós temos uma amostra com teor de 490,4 miligramas. Então, aqui ela está aprovada. Bem, e aí, na próxima aula, vamos falar um pouquinho das titulações potenciométricas.